Sabe aqueles filmes repetidos? Aqueles que você vê na sessão da tarde, ou até mesmo no Corujão, que normalmente você não curte, o filme não é lá grande coisa, você sabe até o final. Basicamente foi esse o sentimento do torcedor do Ceará quando ele saiu da Arena Castelão nesse sábado, depois de empatar com o São Paulo. Vamos falar um pouquinho sobre esse São Paulo 1, Ceará 1, na verdade Ceará 1, São Paulo 1, na Arena Castelão pela sexta rodada do Campeonato Brasileiro. Antes da gente falar um pouquinho dessa sessão da tarde, queria agradecer a cada um de vocês que está inscrito aqui no canal. A gente está perto da marca de 15 mil inscritos. Meu muito obrigado mesmo. Peço também que você deixe logo o like ali. Se você não tiver inscrito, se inscreva, ativa o sininho, mas deixa o like, deixa o hype. Vamos falar sobre futebol por aqui. Nesse caso, o empate entre São Paulo e Ceará, Ceará e São Paulo na Arena Castelão. Com um roteiro de filme repetido pra caramba pra torcida do Ceará, né? O jogo começa e no jogo contra o Bahia, o Ceará não tinha o Matheus Bahia e veio a ter o Pedro Henrique só no final do jogo, né? E os dois protagonistas do lance do gol do Ceará logo aos 3 minutos. E é o melhor dos mundos para um time que há 25 jogos não sabe o que é perder perto da sua torcida, que vinha de 2 vitórias consecutivas em casa, jogando bem, principalmente nos primeiros tempos, abriu o placar com 3 minutos, é o melhor dos mundos. Você tem ainda mais 42, 45 minutos para impor o seu ritmo de jogo que você conseguiu fazer nas partidas anteriores e, por que não, ampliar o placar e ir para o intervalo com uma vantagem mais tranquila. O Ceará abre o placar numa jogada do Matheus Bahia, um lindo lançamento do Matheus Bahia, para um gol mais bonito ainda do Pedro Henrique, e simplesmente resolveu adotar uma postura mais reativa. O time do São Paulo, cheio de alterações, começou a gostar do jogo, começou a ter mais posse de bola. É bem verdade, sendo muito justo, que o São Paulo também não agredia tanto. E o jogo era muito ruim, um jogo muito travado, muito amarrado, a arbitragem que marcava muitas faltas, que permitia muitas paralisações, o jogo não se desenvolvia. Mas quando você lembra que os melhores momentos do Ceará jogando em casa nesse campeonato foram de um time que em casa, diante da sua torcida, fazia valer, trazia o torcedor para dentro do campo, sendo mais agressivo, se tornar um time tão reativo, tão cedo no jogo, mesmo com a vantagem no placar, isso incomoda. Incomoda porque você não consegue utilizar a sua melhor força de ataque. Pero Raul é um jogador que precisa ser municiado, precisa ter auxílio do meia, auxílio dos pontas, dos laterais. Afinal de contas, ele é muito bom no jogo aéreo, ele é muito bom no pivô, precisa de aproximação. E já aos 4 minutos, o time adotou uma postura da bola longa, da jogada em transição. Até tiveram 2, 3 jogadas que poderiam ter sido executadas de forma melhor. Numa delas, inclusive, o próprio Pedro Raul tomou uma decisão equivocada. Mas o jogo ficou muito cedo para esse tipo de postura. E quando você tem esse tipo de postura, por mais que você esteja controlando, você precisa ter muito lastro defensivo para fazer isso. Você tem que ter um sistema defensivo muito, muito confiável para fazer isso. E de novo, aí é a história do filme repetido, o Ceará comete o mesmo erro de outras partidas. A desatenção nos minutos finais. O gol do São Paulo é muito parecido com o gol do Juventude. Uma defesa postada, porque era uma bola parada, era um rebote de uma bola parada, de um escanteio. O Ferreirinha cruzou, naquele jogo era uma falta a favor do Juventude, que a defesa também estava apostada. Um jogador do São Paulo nem precisou subir para disputar a bola de cabeça. Ele está completamente livre entre o Dieguinho e o Matheus Bahia para fazer o gol do São Paulo. E aí, de novo, né? Se você vai jogar nesse fio da navalha com um placar mínimo, tem que ser quase que perfeito defensivamente. Tem que ser de um grau de atenção perfeito. E o time do Ceará não consegue ser, inclusive nos minutos finais das partidas. Tomou o castigo, tomou o gol de empate do São Paulo na reta final do primeiro tempo. Na volta do intervalo, o São Paulo até veio melhor e o Condé até sai da sua estratégia habitual. Mexe no time relativamente cedo. Já promove a entrada do Guilherme, do Matheus Araújo, para tentar fazer com que o Ceará, quando fosse o ataque, fosse com mais jogadores. Diversos momentos em que o São Paulo era melhor, o Ceará até conseguia esticado de contra-ataque, mas era basicamente o Pedro Raul e às vezes o Galeano no campo de ataque contra 5, 6 defensores do São Paulo que se recompunham muito bem. Nessas substituições, o time ganhou vitalidade, cresce no jogo, os laterais começam a aparecer até um pouco antes. A primeira jogada de linha de fundo do Ceará como lateral foi do Rafael Ramos aos 17 minutos. Se você tem um centroavante como o Pedro Raul, você tem que iniciá-lo de alguma forma. O eixo do jogo até mudou, tá? A partir dos 25 do segundo tempo, o Ceará é melhor. O Ceará tem a bola do jogo para ganhar a partida. O Matheus Araújo tem uma chance fantástica para fazer. Talvez a única chance clara do segundo tempo de qualquer time foi essa.
Mas quando você teve a chance de, no primeiro tempo, abrir o placar com 3 minutos, a torcida a favor, mais de 40 mil pessoas, você costuma se dar bem em casa, você costuma dominar seus adversários em casa. Era para o Ceará ter sido mais agressivo no primeiro tempo. Escalar o Everest depois, na segunda etapa, era mais difícil, era mais complicado. Contra um São Paulo que também, depois dos 35 minutos, entendeu que o empate era bom para ele. Contra um São Paulo que não arranca no campeonato, mas está invicto, é um time que dificilmente perde. Também não vai fazendo grande campanha, mas dificilmente perde. Então é se confiar demais que você vai conseguir um resultado jogando agressivo de forma de 30%, 40% da partida. É uma pena que o Ceará poderia ter aproveitado até mesmo os desfalques do São Paulo para conseguir mais uma vitória no campeonato. Soma agora 8 pontos e vai passar numa semana delicada. Uma delicada porque ele vai ter que analisar prioridades. Afinal de contas, quarta-feira é o Palmeiras pela Copa do Brasil. A Copa do Brasil é importante, será que foi vice-campeão, o torcedor guarda isso com muito carinho, mas a prioridade é o brasileiro. E sábado já tem um jogo contra o Vitória no PV. E esse jogo em casa, depois de vir nessa sequência, 2 jogos seguidos em casa, o Ceará precisa vencer, precisa fazer uma pontuação alta. Então, não se assuste se a prioridade for dada corretamente para o jogo do Campeonato Brasileiro e a gente vê um Ceará mais modificado contra o Palmeiras. De novo, o Ceará acabou castigado, o filme repetido aconteceu, tomara que a lição seja aprendida. Que há momentos e momentos, você pode ganhar futebol de qualquer jeito, se defendendo, atacando, mas se a coisa não está funcionando, se o teu padrão não está resolvendo, se o teu padrão que você estabeleceu não te dá os resultados, algumas coisas precisam ser repensadas. Acho o Léo Condé um excelente treinador, mas isso tem que ser colocado em carta. Por que esse recuo? Porque antes se justificava que poderia ser declínio físico. O gol foi aos 3 minutos. Isso tem que ser pensado. E o time terminou o jogo atacando também. Então é para parar para pensar por que essa postura tão reativa quando sai na frente do placar. Tão cedo como foi hoje. De novo, agradecer a cada um de vocês que está inscrito por aqui. Meu muito obrigado mesmo. E peço que você deixe o like, que você deixe seu comentário. Vamos falar sobre futebol por aqui.